Bom dia, gente. Tudo bem? Pessoal, o Fábio, ele tem em casa uma caixa cheia de livro. Mas não é o seu. Aquele livro ali fui eu que fiz também, meu filho. Tá, ó. O Fábio tem em casa uma caixa cheia de livros. Podem cobrar dele para ele trazer e sortear aí com vocês, viu? Pode cobrar do Fábio. Hã? Gente, bom dia. Eu vou me apressar para a gente iniciar, porque nós temos muita coisa para ver hoje, tá? Ó, eu vou passar vários slides. Se você quiser fotografar, você fotografe, porque eu vou pular algumas passagens das explicações que eu vou dar aqui. A aula hoje ela vai falar sobre pirâmide, cilindro, cone e esfera. Oh, ele aí, Fábio. Pirâmide, cilindro, cone e esfera. Então, é muita coisa e eu quero fazer exercícios, tá bom? Bom, vamos nós. Não está funcionando o meu aparelhozinho aqui, ó. Tá funcionando não. Ah, porque ele estava desligado. Obrigado. Vamos lá. Ah, tá aqui. Vamos em frente. Pessoal, ó, vamos falar aqui rapidamente algumas coisas sobre pirâmides, tá? Ó, você tem um plano, nesse plano eu desenho, por exemplo, um hexágono, pode ser qualquer figura, tá? Pego um vértice lá em cima e ligo esse vértice a todos os pontos da base. E aí você obtém uma pirâmide, ok? Esse segmentozinho que você vai ver agora aparecendo aí, ó, ele é chamado de altura da pirâmide. A altura ela vai do vértice da pirâmide, que é o ápice, até a base e forma ali, ó, um ângulozinho de 90 graus, tá legal? E esse segmento aqui de baixo, ele é chamado de aresta da base, e esse outro segmento que sobe na pirâmide, do piso até o vértice, é chamado de aresta lateral. Uma pirâmide ela é chamada de regular quando ela é uma pirâmide reta e quando a base é um polígono regular. Quando é que uma pirâmide é reta? Uma pirâmide ela é reta, gente, quando você traça a altura dela e a altura ela cai no centro do polígono da base, tá legal? Ó, essa altura que eu acabei de desenhar aí, ó, ela cai no centro do polígono da base. Estão vendo esse segmentozinho vermelho que apareceu ali? Isso aí é chamado de apótema da base. O apótema é o segmento que vai do centro do polígono até o ponto que fica na metade da aresta da base, beleza? Ok. E esse segmentozinho aí, gente, ó, ele é chamado de apótema da pirâmide. A pirâmide, ela tem faces laterais, que são triângulos. E esse apótema, ele é nada mais, nada menos do que a altura do triângulo que fica na face lateral. Vamos em frente. Volume da pirâmide. Como é que você determina o volume de uma pirâmide? Ó, o volume da pirâmide, ele é calculado desse jeito aqui, ó. 1/3 da área da base vezes a altura. Isso aí tem na apostila de vocês. Daqui a pouco eu vou dizer umas coisas que vocês têm que fotografar, tá bom? Por enquanto não precisa fotografar nada. Vamos em frente. O tetraedro regular. O prefixo tetra significa o quê? 4. E o sufixo edro significa o quê? Face. Quando eu falo tetraedro, 4 faces. Pentaedro, 5 faces. Hexaedro, 6 faces. E assim por diante, tá legal? Então, o tetraedro regular é uma figura que tem 4 faces iguais. São 4 triângulos equiláteros de lado A. Agora aqui eu vou passar rapidamente, gente. E aí quero que vocês fotografem essa tela depois que ela estiver toda montada, ó. Ok? Prepare aí para você fotografar essa tela. Eu vou apenas comentar o que são esses 2 retângulozinhos azuis, tá? Ó. Esse H que está aqui, ó, esse H, ele é a altura do tetraedro, ó. A altura do tetraedro é A raiz de 6 sobre 3. Eu aconselho vocês
memorizarem essa expressãozinha aí, essa formulazinha. Ano passado, no vestibular do meio do ano da UES, caiu uma questão que era assim, ó. A questão era só isso aqui. A aresta de um tetraedro regular tem medida 6 centímetros. Qual é a medida da altura desse tetraedro? Então, o aluno que conhecia de cabeça essa expressãozinha ali, ó, que o H é a aresta vezes a raiz de 6 sobre 3, se o aluno conhecia de cabeça essa fórmula, ele resolvia de maneira muito rápida, porque ele só pegava o valor da aresta e substituía na fórmula. Já, se ele não sabe essa fórmula de cabeça, ele ia ter que fazer essas continhas que estão indicadas aqui na tela, tá legal? Então, o meu conselho para vocês é: memorizem essa fórmula da altura do tetraedro regular, ok? E aqui também tem uma outra fórmula, que é a fórmula do volume, ó. O volume do tetraedro regular é a aresta elevada ao cubo vezes a raiz de 2 dividido por 12. A altura do tetraedro é a aresta vezes raiz de 6 sobre 3. E o volume é a aresta ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Tiraram foto? Prosseguindo. Área total do tetraedro, ó. Outra foto aí para você tirar também, tá legal? A área total, ela é dada por essa expressão aqui, ó. É 4 vezes a área de um triângulo equilátero. 4 vezes A2 raiz de 3 sobre 4, que vai dar A2 vezes a raiz de 3. Muito bem. Opa, bem rapidinho aqui agora, ó. Vamos entrar na parte de cones, tá legal? Cones. Vamos lá, cone, apareça, meu filho, tá aí você, ó. O cone, gente, ó, ele tem a semelhança com uma pirâmide, ele parece uma pirâmide, tá legal? Por isso que eu coloquei a pirâmide e em seguida o cone. Porque aquelas fórmulas, aquilo que a gente viu para a pirâmide, no caso, o volume da pirâmide, também serve para o volume do cone. Como é o volume da pirâmide? É 1/3 vezes a área da base vezes a altura. O volume do cone é do mesmo jeito. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. É a mesma coisa, tá legal? Então vocês têm aí, ó, a altura da pirâmide e também tem a base, ó, aqui embaixo. E esse segmentozinho que liga de baixo até em cima, ó, ele é chamado de geratriz. Só existe geratriz em 2 figuras, tá bom? No cone e no cilindro. Não existe geratriz em pirâmide e nem em prisma. Só no cone e no cilindro. Vamos em frente. Cone circular reto. O cone é reto, gente, quando a projeção ortogonal do vértice sobre a base é o centro da base. O que é que significa isso? O cone é reto quando, ao traçar a sua altura, ela toca o centro da base, como vai acontecer aqui, ó. Se eu traçar essa altura aqui, ela bate no centro do círculo que fica na base. Tá legal, ó? Esse segmento é o G, é a geratriz que eu havia falado para vocês na tela passada. Aí nós temos, ó, o H, que é a altura do cone, e aqui o Rzinho, que quase não dá para ver, mas é o raio da base. Aí, galera, ó, o cone reto, ele também é chamado de cone de revolução. Tá legal? O cone reto, ele também recebe o nome de cone de revolução. E nesse triângulozinho que vocês estão vendo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, vai valer a seguinte relação, ó. O quadrado do G é o quadrado do R mais o quadrado do H. O que é que significa isso? Quadrado da geratriz é igual ao quadrado do raio mais o quadrado da altura. Nada mais é do que o que, gente? O teorema de Pitágoras, tá legal? Isso aí é o teorema de Pitágoras. Agora vamos ver as áreas do cone, ó. Eu vou passar aqui rapidamente, porque o nosso tempo urge e eu quero gastar tempo com vocês resolvendo exercícios. Deixa aparecer logo tudo que tem que aparecer, ó. Isso aqui é a área da base do cone, ó. A área da base do cone, como no cone eu tenho um círculo na base,
Então a área da base é πr2, ok? A área da base do cone é a área de um círculo, é πr2. Agora, o que é a área lateral do cone? Ó? A área lateral do cone é aquela areazinha amarela. Todo mundo um dia já foi para um aniversário de algum coleguinha quando era criança. Aí chega lá, tem um chapéuzinho, e aí nesse chapéuzinho você bota na cabeça, mas depois todo mundo faz a mesma coisa. Abre o chapéuzinho. E na hora que abre, você obtém aquela figura amarela que você está vendo ali, tá? Essa figura amarela, ela é chamada, gente, de setor circular, tá legal? E aqui, ó, você tem como se calcula a área lateral, aquela área amarela, ó. A área amarela, ela é πrg, é π multiplicado pelo raio da base, multiplicado pela geratriz do cone, ok? E agora, vamos ver aqui como calcula a área total do cone, ó. A área total do cone, gente, vai ser a área da base mais a área lateral. A área total vai ser a base mais a lateral, como está escrito ali naquele quadrozinho azul ou lilás. Vocês querem fotografar essa tela? Essas fórmulas aqui, eu sei que elas estão todas no material de vocês, certo? Elas estão aí, tá? Não está escrito do jeito que está escrito aqui na tela, mas com certeza você tem aí no seu material. Ok? Vamos em frente. Como é que calcula o volume do cone? Eu já tinha dito, o volume do cone é igual ao volume da pirâmide. É 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Só que no caso aqui, gente, ó, a área da base é πr2, porque a base é um círculo. Então é π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura, ok? E finalmente aqui, não, acho que não é finalmente não. A secção meridiana. O que é secção meridiana em um cone? Essa palavra meridiana está relacionado a dividir ao meio, tá legal? Se você pegar um cone e fatiar esse cone bem na metade dele, ó, como eu vou fazer aqui agora, ó. Ó, estão vendo aí? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou passar um plano cortando o cone bem no meio. Esse triângulo que aparece aqui, gente, ó, ele é chamado de uma secção. Secção significa um corte, tá legal? Então isso aí é uma secção meridiana. Ele é a interseção do cone com o plano que contém o eixo. Ou seja, de uma maneira bem simples, é quando você divide o cone bem na metade, tá bom? Aí vai aparecer aquele triângulo ali. Agora, aparece aqui uma observação importantíssima, que é a seguinte, ó. Quando a secção meridiana do cone é um triângulo equilátero, aí a gente diz que o cone é chamado de cone equilátero. Porque, pessoal, quando você corta o cone bem no meio, sempre vai dar um triângulo. Sempre vai aparecer um triângulo, tá legal? E esse triângulo, ele pode ser um triângulo de qualquer tipo. Quando ele é equilátero, aí a gente diz que ele é um cone equilátero. Aí vai acontecer aquilo ali, ó. O G é igual a 2 vezes R, ó. O que é o G? É essa geratriz aqui, ó. E o que é 2R? É o diâmetro da base. Tá legal? Esse G, ele é igual ao diâmetro da base. Tá bom? Seguindo aqui, vamos ver. Secção transversal. A gente viu aqui a secção meridiana, que é quando eu divido o cone ao meio. A secção transversal é quando eu faço um corte paralelo ao cone, a base do cone, ó. Desse jeito que eu vou mostrar agora, ó, gente. Eu pego, passo esse plano aqui, ó. Ele corta o cone e forma ali um círculozinho. Aquele círculo é chamado de secção transversal. Agora vamos para as esferas, tá bom? Esferas. Quando você pega uma esfera, eu quero que você imagine uma laranja. Todo mundo um dia já fez ou já viu alguém fazer o que vai ser feito aqui, ó. Ele pega uma laranja e
corta a laranja em alguma região, em algum local, ó, como vai ser feito agora aí, ó, pessoal. Na hora que você corta a laranja, ó, você obtém o que ali, ó? Um círculo. Quando você corta, tira aquela tampinha, aí aparece ali um círculo, ó. Essa distância que vai do centro do círculo até esse corte, ó, vamos chamar aqui de Dzinho, tá, ó? Eu formei ali um triângulo, ó, com Dzinho, um triângulo retângulo onde ali é o Dzinho. Esse segmento vai ser o Rzinho, porque aonde eu cortei forma um círculo, tá legal? E você tem aqui o Rzão. Então, ó, em qualquer esfera, sempre vai valer a relação que vai aparecer agora aqui, ó, que vocês sabem que nada mais é do que o teorema de Pitágoras, ó, naquele triângulo ali, ó. O Rzão ao quadrado é igual ao Dzinho ao quadrado mais o Rzinho ao quadrado. Querem fotografar essa tela aí, gente? Manda abraço aí, fotografa essa tela. Vamos em frente. Agora, área e volume da esfera, ó. A área da esfera, ela é calculada como sendo 4πr2. Se uma esfera tem raio R, então a área dela é 4πr2 e o volume da esfera é 4/3 de πr3. Tá legal? A área do círculo é πr2. A área da esfera é 4πr2. O volume da esfera é 4/3 de πr elevado a 3, como vocês estão vendo que apareceu aí. Tá beleza? Ok? Agora, para a gente fechar e poder resolver exercícios, vamos ver o que é o cilindro, tá? Ó. Para o cilindro, eu tenho ali dois planos, gente, tá? Ó. Esses dois planos, eles são paralelos. Aí eu pego na base um círculo e projeto esse círculo na outra base, ó. Essa figura que nós acabamos de ver, montada ali, ela é chamada de um cilindro, ok? Você vai ter aqui, ó, a altura do cilindro, a geratriz do cilindro, como eu havia falado, tá, ó. Ali a geratriz. E, obviamente, gente, só voltar aqui, ó, que esses dois círculos aí, eles são chamados de quê? Eles são as bases do cilindro, tá legal? Eles dois são as bases. Agora, quando é que o cilindro é reto? Só voltando a figura para mostrar para vocês que esse cilindro que está desenhado aí, ele não é reto, tá? Ele é um cilindro inclinado. Vocês estão vendo que ele é inclinado? Aí ele se chama cilindro oblíquo, ok? Ele é um cilindro oblíquo. Quando é que ele é reto, ó? Ele é reto quando ele é exatamente, gente, na vertical. Vamos ver aqui a figura, ó. Ele é um cilindro reto quando eu posso desenhá-lo exatamente na vertical, ok? Nesse caso, ó, a altura dele, que é esse H aqui, é igual à geratriz dele. A geratriz, ela vai ser igual à altura. E o cilindro reto, ele também é conhecido como cilindro de revolução. A gente viu que o cone reto, ele é também chamado de cone de revolução. O cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução. Secção meridiana é a mesma coisa que no cone, tá? Ó, é quando você divide o cilindro bem no meio, ok? Você tem aí um cilindro, ó, divide esse cilindro no meio. Aí, ó, esse retângulo que apareceu aqui no meio, ele é chamado de secção meridiana. Lá no cone, a gente viu que quando a secção meridiana é um triângulo equilátero, a gente chamava o cone de cone equilátero. Aqui, quando essa secção meridiana é um quadrado, a gente chama o cilindro de cilindro equilátero. Equilátero não tem nada a ver com triângulo aqui, tá? Nada a ver. A palavra equilátero, ela significa equi, mesma medida, látero, lado. Então a palavra equilátero significa uma figura que tem lados de mesma medida. Tá legal?
Prosseguindo aqui, ó, vamos ver a área da base do cilindro, gente, ó, é πr2, porque a base é um círculo, tá legal? E você tem agora a área lateral. Quando você pega um cilindro e abre o cilindro, quando você planifica, ó, a lateral dele, ela vira um retângulozinho, como aquele retângulozinho amarelo que eu desenhei ali, tá, ó. Esse segmento de baixo é 2πr, porque é o comprimento da circunferência da base. Você tem ali a altura e a área lateral, ela vai ser a área daquele retângulozinho amarelo que vocês estão vendo ali, tá, ó. A área lateral, ela vai ser, ó, 2πr multiplicado pelo h. Ela é 2πrh. E a área total do cilindro, ok, ó, ela vai ser a área lateral, que é essa área aqui que a gente já calculou, mais 2 vezes a área da base, porque o cilindro tem 2 bases, ok? Fotinha aí, pessoal. Fotinha dessa figura, porque nós vamos para a última tela. Última tela agora, eu acho que é, né? Não é não. Volume do cilindro. O volume do cilindro, ele é a área da base multiplicado pela altura. Cilindro e prisma, o volume é a área da base multiplicado pela altura. Cone e pirâmide, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Ok? Agora, pronto. Agora que isso aqui é a última parte, tá? Ó. A gente vai ver a parte de tronco, que é a parte final, e aí vamos resolver exercícios, ó. O tronco de cilindro, gente, é quando você pega um cilindro e corta inclinado esse cilindro do jeito que vocês estão vendo ali, ó. Aí você vai ter 2 alturas. Você vai ter essa altura B, que é a chamada altura mínima, e essa altura A, que é a altura máxima. E o raio da base aqui é Rzinho. Ok? E aí, eu não sei se tem isso aí no livro de vocês. Eu não sei, tá? Mas eu queria que vocês anotassem. Opa, essa formulazinha aí. Tem no livro de vocês? Tem isso aí, ó? Tem não, né? Fotografe isso aí, então. Tá bom? Tire uma foto e anote essa formulazinha, ó. O volume do tronco do cilindro é π vezes R2 vezes a soma da altura pequena com a altura grande, o A mais B, dividido por 2, tá bom? Consiga para mim, por favor, um materialzinho, por favor. Bom, gente, vamos fazer exercícios, tá legal? Opa, tá bem aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer o primeiro problema, tá? O primeiro problema é um problema bem simples, bem rápido. Ele é só um problema de planificação que caiu no Enem no ano de 2012. Que ele diz assim, ó. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então você tem aqui essa caixa, esses 3 modelos de caixa. Gente, deixa eu abrir aqui a página. Qual é a página aí, hein, gente? Por favor. 35, maravilha. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, ó. Quais os formatos dessas caixas quando elas são montadas? A primeira caixa aqui, gente, ela seria o quê? Um cilindro, maravilha. A segunda caixa? Prisma pentagonal, beleza, maravilha, ó, são 2 pentágonos. Um pentágono em cima e um pentágono embaixo. E a terceira? É uma pirâmide, mais especificamente, que pirâmide? Tem quantas faces essa pirâmide ali? 4. São 4 triângulos, ó. O triângulo do meio, que é mais clarinho, e os outros 3. Isso é um tetraedro. Tetra, porque são 4. Edro, porque são faces. Então, ó, as 3 figuras, elas são, gente, o cilindro, um prisma pentagonal e uma pirâmide. Beleza? Joia.
Vamos para o problema de número 3, ok? Ó, vai ficar tudo aí, o material está todo pronto aqui, tá? Eu quero que vocês vão lá para a figura de número 3, a questão de número 3, que diz assim, ó. Uma folha de papel colorido, na forma de um retângulo, tem 12 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. Ela será usada para cobrir todas as faces e a base de uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 8 e cuja altura mede 3. Atenção, ele está dizendo que nós temos uma pirâmide onde a base é quadrangular regular. Que pirâmide é essa? É uma base quadrada. É como uma pirâmide daquelas pirâmides que a gente vê na televisão, as pirâmides do Egito, tá? Levando em conta que não pode haver desperdício de papel, quanto sobrará do papel colorido? Então eu tenho uma pirâmide de base quadrada e eu vou pegar um papel na forma de um retângulo e vou recortar esse papel para poder colar nas laterais da pirâmide, ok? Nas laterais. Aí ele quer saber, cadê? Levando em conta que não pode haver desperdício de papel, quanto sobrará desse papel colorido, tá? Ó. Aliás, ele disse, gente, que vai ser usada para cobrir todas as faces, inclusive a base, tá bom? Eu falei nas laterais, mas vai cobrir a base também. Então vamos lá. O que é que a gente tem que fazer? Ó, a primeira coisa que nós vamos calcular é qual é a área da folha, ok? A folha, ela é um retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? Eu pego a base e multiplico pela altura. Então, olha só. Cadê aqui? Eu coloquei, foi a pirâmide primeiro, né? As medidas da folha são 12 e 15. Então, a primeira coisa que a gente faz, ó, é multiplicar o 12 pelo 15. Vai dar 180 centímetros quadrados. Isso aí é a área da folha, beleza? Aí eu já desenhei a pirâmide, ó, com a base quadrada, e o lado da base, ele mede 8. Só que ele disse também, gente, que essa pirâmide, ela tem uma altura 3, ó. Vocês estão vendo essa alturazinha traçada ali, né, ó? 3. Então, perceba uma coisa. Deixa eu chegar aqui perto da figura. Se a base da pirâmide, ó, tem lado 8 e a altura dela é 3, ao construir esse triângulo que nós estamos vendo aqui, ó, aqui forma 90 graus porque é uma altura, esse segmento daqui para cá, ó, ele é 4. Esse 4 é metade da aresta da base, ó. A aresta é 8, então aqui vai ser 4. E aí esse triângulozinho que aparece aí é um dos triângulos mais famosos da geometria. É o triângulo 3, 4, 5. O que é que aquele 5 representa na pirâmide, pessoal? É a altura do triângulo que fica na lateral. Porque para eu calcular a área lateral, eu preciso descobrir a altura. Porque a área de um triângulo é a base multiplicado pela altura dividido por 2. Então, olha só aqui, ó. Para eu calcular, gente, a área desse triângulo lateral, eu já conheço a altura que é 5. E o lado da base é quanto, pessoal? É 8. O lado da base é 8, ó. Então, ó, a área desse triângulo que fica na lateral vai ser 8 vezes 5 dividido por 2. É base vezes altura dividido por 2. Então, olha só. A área da pirâmide, ela vai ser assim, ó. 8 ao quadrado. O que é esse 8 ao quadrado, meu povo? É a área da base. Porque a base é um quadrado de lado 8. Então, é 8 ao quadrado, ó. Mais, o que é esse 4 vezes? Porque na pirâmide existem 4 laterais. São 4 triângulos laterais. Então, é 4 vezes a base 8
vezes a altura 5 dividido por 2. Quando eu multiplico 8 vezes 5 dá 40, divido por 2 fica 20, 20 vezes 4 dá 80. 8 ao quadrado é 64. Aí quando eu somo 64 com 80, eu obtenho a área de 144 centímetros quadrados. Então a pirâmide completa do nosso problema, ela tem uma área de 144 centímetros quadrados. Aí, a folha de papel que eu vou usar para revestir a pirâmide tem área de 180. A pergunta do problema é exatamente a seguinte, ó. Quanto sobrará desse papel? Aí eu tenho que pegar aquele 180 e subtrair do 144, ó. A área que sobra vai ser 180 menos 144, que é igual a 36 centímetros quadrados. 36 centímetros quadrados. Beleza? Vou resolver mais um problema de pirâmides com vocês. Um problema conhecidíssimo que já caiu no Enem, que é o problema seguinte a esse, é o problema de número 4. Fotografa isso aí rapidinho, tá, pessoal? Tira uma foto dessa tela aí, para a gente ir para frente. 1, 2, 3 e... foi. Questão 4, ó. Essa questão é maravilhosa, ó. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. São 3 troncos de pirâmide de base paralelas, uma pirâmide na base da parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Deixa eu explicar esse negócio aqui. Você tem ali, ó, 4 blocos. Esses 4 blocos, eles formam uma pirâmide. Eles estão afastados uns dos outros, naqueles espacinhos ali que vocês estão vendo, são 3 espaços. Cada espaço desse, ele é de 1 centímetro, tá legal? Cada espaço desse é de 1 centímetro. Aí, isso aí é uma vela que tem 6 centímetros na base, tá legal? 6 centímetros na base. E ele diz que, do jeito que essa vela está posicionada aí na tela, ela tem uma altura de 19 centímetros, tá legal? E ele cortou essa vela em 4 partes, de mesma altura. Aí ele diz o seguinte: se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, que a vela é aquilo ali, tá? A vela é uma pirâmide. Se ele agora retirar a pirâmide da parte superior, aquela pequenininha lá, ó, ele agora não vai ter mais aquela pirâmide pequenininha, que tem 1,5 centímetro de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar essa vela? Opa! Então olha só, ele tem uma vela formada por 4 pedaços. E agora ele quer uma vela formada só pelos 3 pedaços de baixo. Aí a pergunta do problema é a seguinte, deixa eu repetir aqui que eu já esqueci. Quanto é que ele vai passar a gastar com a parafina? Ou seja, se antes a vela era grande e agora eu vou diminuir, quanto eu gasto só nessa vela de baixo? Qual é o volume dela? O problema ele é relativamente simples. Ele se resume a você fazer o seguinte: você calcular o volume da pirâmide grande e subtrair do volume da pirâmide pequena. É só isso. Só que observe o seguinte, gente. Esse desenho que vocês veem é uma pirâmide de base 6 e altura 19. Só que essa altura 19, ela não está toda preenchida por parafina,
Porque ela tem 3 espaços ali, ó. Ela tem 3 espaços e cada espaço desse é 1 centímetro. E eu não posso contar esse espaço, porque esse espaço, ele não queima na hora que você acende a vela. A única coisa que queima na vela é a parte de parafina. Então, imagine que eu pegue essa vela e tire esses espaços. Aí me diga, a altura da vela continuará dando 19 centímetros? Não. Vai perder quantos centímetros? 3, porque são 3 espaços de 1 centímetro. Logo, a vela real de parafina, ela vai ter 19 menos 3, 16 centímetros. Beleza? Ela vai ter 16 centímetros. Então, olha só. Eu vou calcular o volume da vela grande, que é uma pirâmide de base 6 e altura 16, e vou subtrair do volume da pirâmide pequena. E a pirâmide pequena, a base dela, o enunciado disse que vale 1,5 centímetros. Porém, qual é a altura dessa vela pequenininha? Aí é o seguinte, a vela grande não vai ter altura 16? Não vai? Só que esses 4 blocos, o enunciado já tinha me dado a informação de que eles possuem a mesma altura. Então, se eu pegar o 16 e dividir por 4, vai dar 4. Então, a pirâmide pequenininha, ela tem altura 4. Consequentemente, galera, como é que a gente calcula esse volume? Ó, a altura real da pirâmide vai ser 19 menos 3, que é 16 centímetros. E aí você tem aqui o seguinte, ó, a altura real da pirâmide é 16 e a altura dessa pirâmide pequenininha é 4. Logo, pessoal, o volume da vela nova vai ser isso aqui, ó. Deixa eu chegar aqui junto da tela. Vai ser, ó, o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Volume da pirâmide grande, ó, é a área da base. A área da base dessa pirâmide, 6 ao quadrado, multiplicado pela altura da pirâmide grande, 16. É a área da base vezes a altura, ó. Área da base vezes a altura, dividido por 3. Volume da pirâmide pequena, área da base dela, ó, 1,5 elevado ao quadrado, isso é a área da base, multiplicado pela altura da pirâmide pequena, 4, e dividido por 3 também. Quando você faz essa continha, você encontra o resultado 189 centímetros cúbicos. E eu quero dar as boas-vindas aqui ao professor Thompson Justa, colega de física. Gente, vamos aplaudir o Thompson. Daqui a pouco vocês vão ter uma aula de física fantástica. Deixa eu cumprimentar aqui também. Essa aqui eu sei que foi minha aluna. Tudo bom, querida? Eu esqueci teu nome. Ana Clara. Ana Clara. Tu foi minha aluna? Não. Prazer também. Tá? E aí, Thompson, tudo bom, cara? Beleza? Gente, vamos lá, vamos em frente. Vamos resolver agora, galera. Vamos resolver um problemazinho de esfera, tá bom? Questão de número 7. Corre lá para a questão 7, deixa eu ver meu tempo. Termina que hora, hein? Meio-dia, é? 9h25, né? Eu quero fazer o problema de número 7, gente. Tenho 25 minutos ainda. Pega aí o problema 7, ó. Problema de número 7 diz assim, ó. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros seriam... Gente, presta bem atenção aí, ó. Olha só essa figura, ó. Ele está dizendo que se eu pegasse toda a água que tem no planeta Terra, seja ela salgada, doce, toda a água, eu ia ter uma esfera de diâmetro 1.385 quilômetros. Eu não sei qual é a distância daqui para o Rio de Janeiro. Sabe, Thompson? Não, né? Mas imagina, deve ser mais ou menos isso, sei lá,
Não, é mais, porque daqui para Recife são 900 quilômetros. É mais de 2.000 para o Rio, né? Gente, então imagina, é uma esfera grande demais, gente. É uma esfera enorme, se eu juntasse toda a água do planeta, ó. Agora, ó, a água doce do planeta, só a água doce do planeta, seria uma esfera de diâmetro 406 quilômetros. A água doce subterrânea, né, os lençóis freáticos, 272 quilômetros seria uma esfera, o diâmetro dela. E se eu pegasse toda a água doce superficial, só aquela água que a gente vê, a água doce da superfície, daria um diâmetro de 58 quilômetros. Tá legal? Você olha e diz assim, é pouco. Não, mas é não, gente. Isso é um volume altíssimo, tá? O que é que a questão quer? Ele quer a razão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial, e o volume da esfera, que corresponde à água doce do planeta. Quando a pessoa olha para essa pergunta, ela diz assim, essa questão é muito boba, porque eu sei qual é o volume da água doce superficial. Opa, peraí. Cadê o volume da água doce superficial? Está aqui, ó. Água doce superficial. 104,59 mil quilômetros cúbicos. Isso é o volume da água doce superficial. E o volume da água doce do planeta, gente, ó, 35,03 milhões de quilômetros cúbicos. Então, a resposta do problema é só eu pegar 104,59 mil e dividir por 35,03 milhões. Eu concordo com vocês que seria só isso. O problema é que, para fazer essa conta que eu estou mostrando aqui, ó, pegar esses 104,59 mil e dividir por 35,03 milhões, isso vai dar um trabalho grande, pessoal, porque simplificar essa divisão não vai ser tão simples assim. Eu vou cortar vários zeros, beleza e tal, mas, gente, não vai ser tão simples. Então, existe uma outra maneira mais simples de resolver esse problema, ó. Você vai pegar, ó, o diâmetro da água doce superficial, que é 58, e o diâmetro da água doce do planeta, que é 406. Porque os diâmetros, eles são números menores do que os volumes. Os diâmetros ali, gente, ó, são 58 e 406. Aí olha o que é que você vai fazer, ó. Você vai pegar e vai fazer a razão entre, ó, o volume da água doce superficial e o volume da água doce do planeta, como sendo 58 sobre 406. Só que você tem que elevar ao cubo. Se você simplesmente dividir o diâmetro 58 pelo diâmetro 406, você não encontra a resposta correta. Porque o que ele está pedindo é a razão entre os volumes. Os volumes, eles são medidos em unidades cúbicas. Por exemplo, metro cúbico, quilômetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E se eu dividir o 58 pelo 406, eu estou dividindo um diâmetro por outro diâmetro. E esses diâmetros, eles são dados em quilômetros e não em quilômetros cúbicos. Mas por que que eu posso elevar ao cubo? O que é que me garante eu ter que elevar isso ao cubo? É porque as esferas, sejam elas quaisquer tamanho tenham, elas sempre são figuras semelhantes. Uma esfera pequena, gente, ela é semelhante a uma esfera grande. Ser semelhante não significa obrigatoriamente ser igual. Tá legal? Então você eleva ao cubo. Aí olha como fica mais fácil, ó. Você vai pegar aquele 58 e o 406 vai simplificar por 58, gente. E aí, ó, você vai encontrar 1/7. E 1/7 elevado a 3 vai dar 1 sobre 343.
muito menos trabalhoso do que eu pegar os volumes que foram dados naquela tabela e calcular a divisão de um pelo outro. Assim é muito mais show de bola, gente. Maravilha, pessoal. Beleza. Próximo problema aí que nós vamos fazer é o problema de número 8, tá certo? Questão 8. Enunciado da questão de número 8 diz assim, ó. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças na forma de hemisfério. Hemisfério é a metade de uma esfera, beleza? Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo que tem o formato de um cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual, ok? Então, a situação é a seguinte, ó. A taça era essa da figura 1. Ela tinha um formato de metade de uma esfera. Quebrou grande parte delas, um acidente aconteceu na cozinha, aí trouxeram uma taça maior, que é essa taça cônica. Só que os noivos disseram o seguinte, olha, para ninguém ganhar mais vinho do que o outro, ou champanhe, vocês vão pegar e vão colocar a quantidade de champanhe que cabia no primeiro recipiente, vai ter que caber no segundo recipiente também. Então é por isso que vocês estão vendo ali que não está totalmente cheio, tá? Aí ele dá uma informação importantíssima aqui, ó. Ele dá o volume da esfera, 4/3 de πr3, e ele dá o volume do cilindro, que é πr2h sobre 3, tá? São duas fórmulas simples que o Enem, nesse ano, ele disponibilizou na questão. Ele poderia até não ter dado essas duas fórmulas. Por quê? Porque são fórmulas corriqueiras, fórmulas de grande utilização, que comumente constantemente a gente está utilizando. Mas foram dadas essas duas expressões. Aí ele diz assim, ó, sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida, aqui tinha um acento, tá? Faltou o acento, ó. É servida completamente cheia. A altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça vai ser de quanto? Ou seja, se eu pegar o champanhe aqui dessa taça, jogar dentro da outra taça, qual é a altura que vai alcançar? Qual é a alturazinha H que vai alcançar? Observe ali na figura, gente, ó, que lá no cone, o raio vai ser quanto? 3. O raio lá no cone vai ser igual a 3, tá legal? E ele quer saber qual é a altura. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o volume da primeira taça e vai ter que igualar ao volume de champanhe da segunda taça. Tá legal? Ou seja, eu vou pegar o volume da metade da esfera e igualar ao volume do cone. O volume da metade da esfera vai ter que ser igual ao volume do cone. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque aqui foi dado o volume da esfera. O volume da esfera está escrito nessa tela, ó, 4/3 de πr². E você não pode usar o 4/3. Você tem que usar o quê? 2/3. Por que 2/3, gente? Porque não é a esfera inteira, é apenas a metade da esfera. Beleza? Então, ó, se você pegar ali, vamos lá, solução, você pega e faz o seguinte, ó. Você pega o volume da esfera dividido por 2, tem que ser igual ao volume do cone. O volume da esfera dividido por 2 tem que ser igual ao volume do cone. O volume da esfera dividido por 2 é 2/3 de πr².
E isso tem que ser igual ao volume do cone, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. πr2h sobre 3. Agora, uma observação interessante, ó, é que o raio da esfera ali, gente, ó, da metade da esfera, que é 3, ele é igual ao raio do cone, que vai ser 3 também. Maravilha? Então, ó, quando você substituir os valores aqui, ó, 2π vezes 3 ao cubo dividido por 3, igual a π vezes 3 ao quadrado vezes o h dividido por 3, aqui você vai poder cortar, ó, gente, esse 3 do denominador com esse outro 3, pode cortar esses 3, pode cortar o π de um lado com o π do outro, e pode cortar esse 3 ao cubo com esse 3 ao quadrado. Aí vai sobrar um 3zinho do lado de cá que vai multiplicar esse 2, ó. E aí você vai ter que a altura desse cone, a altura dessa camada, dessa quantidade de champanhe, ela vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6 centímetros. Ok? Então repare, gente, que o problema não era um problema difícil. Ele foi facilitado por nós, para nós, tá? O Enem facilitou dando a fórmula, justamente porque pode ser que algum aluno se confunda, né? E erre. Mas não era simplesmente chegar e aplicar a fórmula, não. Não era você chegar e aplicar aquelas duas fórmulas que tinham sido dadas, não. Você tinha que atentar que a esfera ali, ela na realidade não estava completa, era apenas a metade. Então, ao invés de usar 4/3 de πr ao cubo, eu usei apenas 2/3 de πr ao cubo. Beleza? Ok, meu povo? Maravilha. Muito bem. 14 minutos ainda aqui. Vamos agora fazer um problema que vai envolver cone e cilindro. É muito importante a gente conhecer essa relação, tá? E é uma relação fácil. É a relação entre o volume do cone e o volume do cilindro. É o problema de número 13. Vamos passar para ele aqui, ó. Problema 13. Vamos lá para lá. Ô, filhinho, passa mais rápido. Todas as resoluções desse material estão aí no alcance virtual. Se ainda não estão, vão estar, tá certo? Gente, só voltar aqui um pouquinho, ó. Essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, a 12, tá, ó. Já está até escrita a solução ali, tá certo? Só para a gente atentar para essa figura, tá? O Enem, ele gosta muito de que você identifique o tipo de figura espacial que está envolvida em um determinado desenho, tá? Certa vez eles já colocaram uma questão, era uma sombrinha, um guarda-chuva aberto. Aí eles colocaram lá o guarda-chuva, o desenho do guarda-chuva, né? E perguntaram o que aquela figura se parecia, né? Qual era a figura geométrica que ela representava, aquela região lateral. E aí ela representava, no caso, um cone. No caso dessa questão aqui, ó, você tem uma forma de fazer bolo muito comum na casa da gente, né? E aí, nessa forma de fazer bolo, ó, ele diz assim, você identifica nessa figura a representação de dois desenhos, de duas figuras geométricas tridimensionais. E essas figuras, elas são o quê, gente? Elas são dois troncos de cone. Quando você pega um cone e você traça uma secção transversal, que foi aquela secção que eu mostrei para vocês, que você corta paralelamente à base, você tira o conezinho da parte de cima e a parte de baixo, ela é chamada de tronco de cone. Então aí a gente consegue ver dois troncos de cone, beleza? Que seria a forma grande, a forma completa, e esse pedacinho de dentro, essa concavidade aí, tá? Que também vai ser um tronco de cone. Mas vamos para o problema de número 13. O problema 13 diz assim, gente, ó. No desenho a seguir,
Dois reservatórios de altura H e raio R, eles têm a mesma altura, tá? E têm o mesmo raio. Um cilíndrico e o outro cônico estão totalmente vazios e cada um será alimentado por uma torneira, ambas de mesma vazão. As duas torneiras, elas possuem a mesma vazão. Se o reservatório cilíndrico leva 2h30 para ficar completamente cheio, o tempo necessário para que isso ocorra no reservatório cônico será de quanto? Galera, a torneira demora 2h30 para encher o cilindro. Aí a pergunta é quanto tempo essa torneira vai demorar para encher o cone? As respostas aqui, ó, elas aparecem em horas, minutos, e aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar 2h30 e transformar em minutos. Vamos lá. 1 hora tem quantos minutos? 60. 2 horas? 120. Meia hora? 30. Então 2h30 vai ser 120 mais 30. 120 mais 30 vai dar 150 minutos, ok? Então, para encher esse cilindro, a torneira demorou 150 minutos. Para encher o cone, que tem a mesma altura e o mesmo raio da base, ela vai demorar o quê, pessoal? Vamos ver. Como é que eu calculo o volume do cilindro? Área da base multiplicado pela altura. O volume do cilindro é área da base multiplicado pela altura. O volume do cone é área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Então, olha só. Se esse cilindro tem uma base igual à base do cone e a altura do cilindro é igual à altura do cone, para determinar o volume do cone, eu pego o volume do cilindro e divido por 3. Porque o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Portanto, se eu demorei 2h30, que é 150 minutos, para encher o cilindro, então para encher o cone, eu demoro 1/3 desse tempo, porque o volume dele é 1/3 do volume do cilindro. Então eu pego os 150 minutos e divido por 3. O que vai dar o quê, meu povo? 50 minutos. A resposta é a letra D de dado, ó. Então olha aí, ó. Como o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, então para encher o cone serão necessários, aí eu peguei 2h30 minutos, divido por 3, 2h30 minutos dá 150 minutos, dividido por 3 vai dar 50 minutos. Beleza? Maravilha? Vamos terminar nossa aula, vamos fazer o problema de número 14 para fechar esse momento, mais esse encontro. Numa feira de artesanato, uma pessoa constrói formas geométricas de aviões, bicicletas, carros e outros engenhos com arame inextensível. Em um certo momento, ele construiu uma forma, tendo como eixo de apoio um outro arame, cuja aparência é mostrada na figura. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui, ó, um arame rígido na horizontal, um arame rígido ali na horizontal, e ele construiu aqui, ó, essa poligonal que vai, essa linha poligonal que vai do A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E, do E até o F e do F até o G. Aí, ele diz assim, ó, ao girar tal forma em torno do eixo,
formou-se a imagem de um foguete, que pode ser pensado como composição por justaposição de diversos sólidos básicos de revolução. Sabendo que a figura, os pontos B, C, E, F, são colineares, que o AB é 4 vezes FG, que o BC é 3 vezes FG, e que o EF é 2 vezes FG, e utilizando-se aquela forma de pensar o foguete, a decomposição no sentido da ponta da cauda, no sentido da ponta da cauda, da ponta para a cauda, desculpe, é formada pela seguinte sequência de sólidos. A pessoa pensa logo que ela vai ter que fazer conta, tá? Por quê? Porque ele disse aqui, ó, que AB é igual a 4 vezes FG, BC é 3 vezes FG e o EF é 2 vezes FG, ó. Ele dá essas medidas aqui, ó. Não tem que fazer conta nenhuma, gente. O que ele vai fazer é uma revolução. Olha só, prestem bem atenção aqui, ó. Essa figura na minha mão, ela é um retângulo, tá legal? Ela é um retângulo. Essa aresta do retângulo, ó, onde eu estou passando a minha mão aqui, ela é chamada de eixo, beleza? Eu vou manter esse eixo fixo e vou girar a figura. Olha só como é que eu vou fazer, ó. Eu pego e giro o retângulo em torno do eixo, ó. Quando eu faço isso, repare que o eixo está parado. O eixo está parado. Quem está se movimentando é a figura. Quando eu rotaciono, qual é a figura que eu gero? Um cilindro. Ao fazer a rotação que eu fiz, vai gerar um cilindro. Aí a pergunta é, quando eu rotacionar aquele desenho, vai aparecer uma espécie de foguete. Ele quer saber quais as figuras que vão compor esse foguete, ó. Vamos para a solução. Olha como é que vai ficar o desenho, gente. Na hora que eu girar, vai aparecer essa figurinha aí, ó. Robério, como é que eu faço isso? Tem que desenhar. Não tem outra saída. Tem que fazer o desenho. O que é isso aqui, gente? Essa primeira parte aqui, ó. Hein? É um cone. A segunda é um cilindro. A terceira é um tronco de quê? De cone. E a quarta é um cilindro. Então, ó, a figura obtida após a rotação é aqui está mostrada, na qual constam um cone, nessa parte aqui, um cilindro, a segunda, um tronco de cone e depois um cilindro equilátero. Opa! Ele falou aqui num cilindro equilátero. Sabe por quê? Porque esse pedaço, ó, EF, ele é o dobro do FG. Ele diz, ó, que esse pedaço EF é o dobro do FG. Olha só, cadê a figura? Esse pedacinho aqui, pessoal, ó, de cima, ele é o dobro desse raio, ó. Ou seja, esse pedaço aqui, ele é igual a esse, ó. É aí onde entra aquela explicação que eu falei para vocês sobre o cilindro equilátero. Quando é que um cilindro é equilátero? Quando a altura dele é igual ao diâmetro da base. Ok? Aí o cilindro, ele vai ser chamado de cilindro equilátero. Galera, mais uma vez eu quero agradecer aí a vocês a paciência, tá bom? E eu queria só bater aqui uma foto com vocês. Posso bater uma foto? Fabinho, bate uma foto minha aqui com a turma, por favor. Ei, galera, eu queria que vocês levantassem o encarte do Diário do Nordeste, ó. Levanta o encarte do Diário do Nordeste. Eu e o Fabinho aqui vamos bater uma foto. Tirei? Beleza. No 3, gente. 1, 2, 3, vamos lá. Eita, tocou na hora, sei lá. Valeu, galera. Um abraço, hein?